Oi, gente, tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sei que, né, um pouco difícil aí, esse período que a gente tá vivendo, eu consigo entender 100% a frustração que vocês devem estar sentindo, pois eu também sou aluno, também tô sentindo frustrada, né, porque a gente tá aqui estudando e um monte de coisa tá acontecendo, e pressão, e a gente não quer fazer nada, a gente tem que fazer um monte de coisa, e tem datas marcadas, né, e ninguém vai mudar nada, então eu entendo, mas, né, bola pra frente, meu Deus, e a gente vai ter que ir juntos aí, tentar estudar o máximo que a gente conseguir, e se a gente conseguir. E, bem, é isso, eu queria falar pra vocês que o meu WhatsApp tá disponível sempre pra qualquer dúvida que vocês quiserem tirar sobre a matéria, no Classroom também, ou se quiserem conversar, enfim, e é isso, bora pro segundo semestre. E o avião tá passando, não sei se dá pra ouvir. Então, vamos fazer um pequeno resumão, um resumão rápido assim, do que a gente aprendeu no primeiro semestre. A primeira escola literária que a gente aprendeu foi o trovadorismo. O trovadorismo, a gente estava falando sobre Idade Média, sobre a questão de Deus no centro e sobre todas as razões, tudo que acontecia envolvia Deus no meio e tinha um porquê, se a pessoa pecou ou não e tudo mais. Os palácios, enfim, cruzadas acontecendo, né, que a gente vê bastante em história, e todas essas questões muito doidas. E aí, a gente tem dois tipos de cantiga, de estilos feitos na época, e esses estilos são divididos em duas ramificações. O primeiro que a gente viu foi o lírico amoroso, a lírica amorosa, que a gente fala que é palaciana, né, que tem mais em palácios do que do povão, e a satírica, que era mais cantadas em praças, e enfim. A primeira que a gente tem é a cantiga de amor, que é muito importante a gente saber que a cantiga de amor, ela é escrita e o eu lírico dela é um homem, e esse homem, ele tá sofrendo pela mulher amada que ele não consegue ter. E é muito legal a gente saber disso, porque o romantismo, que vai ser a próxima escola literária que a gente vai estudar, ele bebe muito dessa fonte. Então, ele fica sofrendo por essa amada e o amor deles não se realiza. Ou porque ela é casada, ou porque ele é de uma classe social abaixo dela, ou porque ela nem sabe quem é ele. E, enfim. E aí tem a cantiga de amigo, que a gente também estudou, que quem escreve é um homem, mas o eu lírico é uma mulher. Então, vai ser com o eu lírico mulher, que vai estar sempre reclamando pra natureza, ou pra alguma amiga, pra alguma ama, pra mãe, mas principalmente pra natureza, reclamando sobre o seu amado. Ou que ele foi pra guerra, ou que eles não podem mais se ver, ou que faz tempo que ele não fala com ela, enfim. Porque é um amor já concretizado, só que tem essa questão da saudade, essa questão de não saber o que está acontecendo com ele, enfim. E aí a gente tem a satírica. A primeira é a cantiga de escárnio. Ela é assim: você tá metendo pau na pessoa, mas é de forma de indireta. Então, por exemplo, né, que a gente até analisou na aula, sobre a dona feia, né, dele fala: dona feia, tipo, você é ridícula, nada a ver as coisas que você faz, e enfim. E ele tá xingando essa mulher, só que a gente não sabe quem é essa mulher, porque é uma indireta. E a gente tem a cantiga de maldizer, que tem muito palavrão, e aí ela é direta, ela fala mesmo, fala o nome da pessoa que ele tá xingando, porque ele tá xingando, sem ressentimentos. Leva mesmo, não leva desaforo para casa. E daí a gente chegou no classicismo. Sempre bom lembrar que as escolas literárias que a gente fala até antes do quinhentismo, nós estamos falando de Portugal, porque o Brasil ainda não havia sido descoberto, né? Então a gente está falando de tudo isso rolando em Portugal. O classicismo, ele tá entre o trovadorismo, entre a Idade Média e entre o humanismo, entre a questão de trazer de volta a antiguidade clássica. Então, o classicismo, ele é todo confuso, porque ele tá entre céu e inferno, deuses e razão, Deus no meio, o homem no meio, o que tá acontecendo, sabe? Então, é complicado. E a nossa
persona, né, mais importante do classicismo é o Camões, que ele foi um escritor, né, um literário muito importante para Portugal, e a sua grande obra, a epopeia dele, Os Lusíadas, que ele conta, né, a história de Vasco da Gama até chegar às Índias. Então, Os Lusíadas começa com Vasco da Gama em Melinde, contando para o rei de Melinde desde o início da história de Portugal. E daí a gente passa por tudo que a gente passou na aula, falando sobre Inês de Castro, falando sobre como, né, eles passaram no Cabo das Tormentas e daí se transformou no Cabo das Boa Esperança. Todas essas questões que a gente já abordou. E também traz essa ideia, porque Camões, ele tá vivendo em um período, acho que uns 3 anos depois que ele morre, Portugal se unifica com a Espanha. Então a gente tá falando assim de um contexto de que Portugal não é mais aquela grande potência dos períodos dos Lusíadas que ele narra. E aí a gente chega no humanismo, que aí traz de volta essa antiguidade clássica e também é um período muito importante porque traz de volta e você tá mais ligado na razão, então o homem como centro, então já é uma coisa um pouco mais centrada. E o mais importante que a gente tem é o gênero dramático, que é o teatro do Gil Vicente. A gente também tem as crônicas históricas do Fernão Lopes, a gente também tem poesia palaciana, mas o mais importante é o teatro do Gil Vicente, que ele traz essa questão que a gente até comentou na aula, falando do Alto da Barca do Inferno, né? Desse fato de que, assim, como as pessoas são hipócritas, como o homem é hipócrita, e, né, se ele não é hipócrita, ele é louco, né? Tanto é que o Gil Vicente, ele trabalha muito com autos e com farsas. Essa foi o que a gente viu. Aí, falando de Brasil, chegamos no quinhentismo. Sempre bom lembrar que o quinhentismo não é uma escola literária, e, né, mas há muitos relatos dessa época, muitas escrituras, documentações, e por isso a gente traz para a literatura. Então a gente tem o Pero Vaz de Caminha e o Padre José de Anchieta. O Pero Vaz de Caminhas, ele foi um escrivão que veio junto com a expedição da navegação, com as 3 caravelas até o Brasil, e ele escreveu para o rei como foi, né, descobrir aleatoriamente, né, o Brasil. E aí tem até aquelas frases dele que ele diz que esse povo não tem fé, não tem Deus, não tem rei, e fala das mulheres que mostram as suas vergonhas, né, porque os índios andavam nus, e, né, essa questão de acho que não tem materiais preciosos aqui nessa terra, mas tem muita coisa que a gente pode, né, dar uma explorada, pegar, né, essa história que a gente já conhece. E aí a gente também tem o Padre José de Anchieta com a literatura jesuítica. Então, né, para trazer a civilização para esse povo que, né, não tem Deus, enfim, vieram os jesuítas, e a gente até analisou o quadro na aula da primeira missa, enfim, e, né, com essa questão de catequizar os indígenas. E aí a gente chega no Barroco, né, a gente já tá falando de um Brasil em formação, né, e a gente tem o Gregório de Matos Guerra e o Padre Antônio Vieira. Sempre bom a gente lembrar que o Barroco é todo diferentão. Ele é quase que nem um classicismo, só que ele consegue ser mais diferentão. Porque esse homem barroco, ele tá nessa questão entre razão, emoção, entre Deus e entre viver os meus prazeres. E essa confusão de, meu Deus, será que eu devo, sei lá, sair para beber ou ir para a igreja? Será que eu devo, sei lá, trair a minha esposa, sonegar imposto, ou não sei, sabe, gente? Ou será que isso vai virar um pecado eterno, mas eu preciso viver a minha vida, preciso me entregar aos prazeres? Então, o homem barroco é um homem completamente confuso. E aí, né, das figuras muito importantes, a gente tem o Gregório de Matos Guerra, ou Boca de Inferno, que ele fazia aquelas escrituras, aquelas poesias satíricas que a gente analisou na aula, que até ele falava, tipo, peco porque hei de ter pecado para o Senhor me dar o perdão. Então, né, ele fala, né, de uma maneira caçoando Deus quase,
falando de que, assim, que ele é um homem que peca, mas ele peca para Deus poder perdoar ele, a misericórdia de Deus ser eterna e tudo mais, essas questões. E tem até um trecho de um poema que eu também trouxe na aula, falando sobre que Jesus não pode fazer nada pelo fato dele estar na cruz, preso, então ele tem que apenas ser misericordioso em relação ao Gregório, seus pecados, enfim. E além também dele ter feito muitas poesias, muitos manifestos, né, contra o governo da época. E a gente também tem o Padre Antônio Vieira, que com os sermões dele, né, aquela história do pó viemos para o pó voltaremos, e ele é muito importante por conta dos sermões, mas também pela questão da pedagogia que ele trazia. Essa pedagogia do cristianismo, sabe? De trazer a pessoa, que a gente até falou na aula, sobre a questão de como eram os rituais, de, né, a igreja estar sempre escura e ter aquele incenso e aqueles cheiros muito fortes, né, de defuntos, né, porque os corpos ficavam atrás da igreja, enfim. Então, trazer toda essa questão ritualística, toda essa questão de realmente mostrar que do pó viemos, para o pó voltaremos. Então, sempre essa pedagogia do medo, tentando mostrar para o homem que ele não é nada, e enfim, vai ficando mais, deixando mais louco o homem barroco, né? E aí, por último, o que a gente aprendeu foi o arcadismo, que é muito importante, porque muitos dos poetas árcades fizeram parte da Inconfidência Mineira, que vocês aprendem em História. Esses poetas que fizeram parte da Inconfidência Mineira, eles são da parte lírica do arcadismo. E o mais importante que a gente tem para ressaltar é o Tomás Antônio Gonzaga, por conta de duas obras dele. A Marília de Dirceu, que é meio que uma história, uma autobiografia dele, com a Maria Doroteia, né, que ela era muito nova para ele, daí eles iam casar, eles iam noivar quando ela fizesse uma idade mais madura, só que daí ele foi pego pela Inconfidência, exilado, rola todo esse rolê aí muito tenso. E Cartas Chilenas, que é um escrito que ele faz xingando, né, o governo por conta das taxas e tudo mais em relação da Inconfidência Mineira. E a gente também tem a Épica com Basílio da Gama, com a obra dele O Uruguai, que conta a história de guerra, né, que aconteceu lá pelo lado do sul do país, por conta do Tratado de Madrid, mais ou menos assim, passando por cima. E é isso, gente, foi isso que a gente aprendeu no semestre passado. Não foi muita coisa, mas tá aí um pequeno resumo.